E aí, galera, aperta o cinto porque vai começar mais um Carona Psi. Eu sou o psicólogo Bruno Ferreira e você seu motorista hoje. Nós vamos falar hoje sobre psicopatia e sociopatia. É a mesma coisa? É diferente? Não tem nada a ver? E por que a gente vai falar disso? Bem, a gente começou a viver uma realidade meio que distópica, que dá inveja em muito escritor de terror por aí, né? Onde a gente tem alguns líderes e governantes que falam e demonstram coisas absurdas ao longo dos dias, das semanas, e cada dia parece uma coisa mais absurda, e algumas pessoas cogitam que talvez essas pessoas sejam psicopatas, sociopatas, pela forma que eles não se importam com outras pessoas, com o sentimento do outro e tudo mais. E aí, pensando nisso, é interessante talvez a gente refletir um pouco sobre essa questão da psicopatia, sociopatia e outras coisas ligadas a isso, para que a gente possa, inclusive, falar de maneira correta sobre esse tema, se alguém vier a abrir esse tema, né? E aí, para a gente falar um pouco disso, a gente vai ter que voltar um pouco na história e lá na França do século XIX, né, no finzinho do século XVIII, início do século XIX, com um médico que chamava Philippe Pinel, que foi um psiquiatra que foi o primeiro a propor alguns estudos com essas pessoas que faziam coisas muito graves, sabiam do peso e da gravidade dessas coisas, mesmo assim eles não sentiam remorso nem nada do tipo. Ou seja, ele propôs um processo que a gente chamou até então de mania sem delírio, né? Ou seja, um comportamento extremo sem ter alguma condição que afetasse ou que gerasse esse comportamento, né? Então, partindo disso, a gente entenderia que seria um comportamento lúcido, né? Então, um comportamento extremo, porém lúcido. E isso é o que ele quis dizer ao propor isso. Depois, em 1941, a gente tem o Harvey Cleckley, que escreve um livro, né, que chama The Mask of the Sanity, né, que seria a máscara da sanidade, né, traduzido literalmente para o português, onde ele descreve várias características e todo um processo de estruturação da mente de um psicopata. Então ele é o primeiro a sugerir esse contexto com o psicopata, né, e gerar e trabalhar essa palavra que até então a gente estava começando a entender um pouco. Essa obra dele é considerada por muitos como definitiva, porque ele propõe todo um processo novo, né, de entendimento desse tipo de transtorno. Ao mesmo tempo, serviu de ferramenta, inclusive, para criar um dos testes mais famosos e mais utilizados que a gente tem até hoje, que é o PCL, né, que hoje a gente usa a versão PCLR, né, que é revisado, que seria o checklist da psicopatia, traduzido para o português também. E esse teste tem 20 itens, né, e o avaliador dá uma nota de 0 a 2 para determinados comportamentos, para definir o grau de psicopatia desse sujeito. E aí a gente tem os manuais de diagnóstico e estatística em saúde mental, que a gente comumente chama de DSM, que ajuda nesse processo de diagnóstico, né, de transtornos mentais, trazendo um novo contexto, inclusive, para a psicopatia. Então, a versão 2 desse manual, ela trouxe um novo nome, que seria um distúrbio de personalidade sociopática. E aí, nesse contexto, a gente surge com a palavra sociopatia. Por que veio isso? Porque a gente tinha ali até então um contexto de doença biológica, e aí a gente passa a ter um processo
de percepção da doença também como também com um contexto social, né, psicossocial. E aí por isso veio essa expressão sociopatia. Do DSM-3 para frente, até o 5, que é o atual, a gente tem uma outra definição para esse transtorno, a gente chama de transtorno de personalidade antissocial. E aí é interessante que no próprio manual eles trazem uma observação de que esse transtorno já foi chamado de psicopatia e sociopatia. Então, esse manual trata essas características como esses nomes como sinônimos, né? Então, pro manual de diagnóstico e estatístico de doenças mentais da Associação Americana de Psiquiatria, a gente tem a psicopatia e sociopatia como se fossem a mesma coisa, né? Então, a diferença é que se usou o termo sociopata para também entender que não era só uma questão genética, porém também um processo sociológico aí no desenvolvimento do sujeito. E o que o DSM-5 fala para a gente, né? E esses testes também ajudam a gente a entender algumas coisas. Eles dividem os aspectos da vida dessas pessoas em 4 pontos importantes, né? Interpessoal, afetivo, estilo de vida e antissocial. Então a gente vai considerar várias características relacionadas à relação pessoal dele, a forma como ele convive e interage com outras pessoas, para que a gente possa entender como ele pensa, né? E como ele funciona. Então, quando eu estou falando de uma estrutura de personalidade, a primeira coisa que eu preciso entender é que a gente vai trabalhar com sujeitos adultos, né? Então, apesar de o manual indicar para a gente diagnóstico, né, perceber algumas características ainda na infância, na adolescência, a gente vai só fechar esse diagnóstico depois de adulto, porque a gente entende que o sujeito ainda está em processo de formação da personalidade durante a infância e a adolescência, e essa personalidade ela vai estar mais formalizada, por assim dizer, na fase adulta. Então a gente vai trabalhar também com esse tipo de viés, né? Então a gente só vai falar que alguém é psicopata depois que ele se torna adulto. Eu não vou chamar uma criança de psicopata. E os comportamentos mais característicos desses sujeitos estão relacionados principalmente à forma como ele lida com outras pessoas. Por quê? É a parte até do próprio nome do transtorno de personalidade antissocial, ou seja, ele não se relaciona bem com outras pessoas, ele não tem ou não enxerga a necessidade e importância de se relacionar com outras pessoas, ele não tem afetividade demonstrada ou desenvolvida por outras pessoas, mesmo familiares, então ele não consegue sentir empatia por alguém, por exemplo, né? Ele não vai sentir pena de alguém, ele vai passar por cima das pessoas que forem necessárias para ele alcançar o que ele quer, o que ele precisa. Então, o psicopata é alguém que não sente pena de ninguém, não se apega a ninguém, não ama ninguém, ele não tem esse comportamento afetivo bem forte, né? Ele não se importa com ninguém, ele toma riscos que ele acha que são necessários para alcançar o que ele quer, né? Então ele tem comportamentos arriscados para alcançar o que ele deseja, para tirar ganhos pessoais nisso, para lucrar e tudo mais, ou até mesmo para obter prazer. Ele não tem nenhum tipo de vínculo, né? Ele não estabelece vínculo, ele não respeita regras, porque ele não liga para o outro, né? Então, se ele não se importa com o outro, qual a necessidade de ele entender e seguir regras ou leis que são justamente para facilitar a nossa relação com o outro, né? Se ele não está ligando para o outro, isso não vai fazer diferença. E essa questão de não sentir empatia, ela é importante, né? Ele não tem nenhum tipo de sentimento positivo por outras pessoas, e isso vai ser bem evidente. E nem todo psicopata é assassino, né? A gente, por causa de filmes, a gente relaciona
o psicopata a serial killer, né? Então, assim, praticamente todo serial killer é psicopata. Mas a maioria dos psicopatas não são assassinos, ele não chega a esse extremo. Mas uma coisa que as crianças começam a demonstrar no final da infância e que dá um indício dessa psicopatia, inclusive, é, por exemplo, ele maltratar animaizinhos, os bichinhos de estimação, ele mata, ele tortura e tudo mais, né? Ele não respeita os pais, a família e coisas do tipo, né? Então, esse processo, ele vai ter esses comportamentos de risco, ele não vai seguir leis e ele vai fazer o que for preciso para alcançar o que ele quer, né? Então, ele vai, às vezes, cometer crimes, sim, porque parte do processo de alcançar a vitória no que ele quer envolve, às vezes, quebrar regras. E quebrar regras, muitas vezes, envolve também cometer crimes. Então, em muitas vezes, ele acaba sendo preso, não porque ele é um bandidinho, mas porque nesse processo de tirar vantagem de alguém, lucrar com alguma coisa, ele comete alguns crimes no caminho, né? Então, e ele não vai sentir nenhum tipo de remorso por prejudicar alguém para obter esse lucro e coisas do tipo, tá certo? Então, quando alguém compara o psicopata com alguns governantes, a gente fica até com receio de falar sobre isso, porque em alguns casos faz sentido, né? Alguns que não apresentam nenhum tipo de empatia, que fazem o que for preciso para chegar no poder, né? E para permanecer no poder, que também é importante. Mas é interessante que hoje a gente tem essa corrente que trata sociopatia e psicopatia como uma coisa só, e a gente tem outros estudiosos que já veem a psicopatia como algo mais criminoso, né, vindo de uma questão genética. A gente entende hoje que mais ou menos de 0,5% a 3,3% da população é psicopata, né, tem algum tipo de transtorno de personalidade antissocial, nem todos graves, né, mas quando a gente avalia, por exemplo, pessoas num presídio, na maioria das vezes essa porcentagem sobe bastante. Então, na população geral é de até 3%, num presídio esse valor pode chegar a 60% ou até mais, né? Então a gente entende que muitos criminosos têm traços de psicopatia. E aí alguns tratam a psicopatia como esse processo mais genético, né, que é transferido por gerações. Inclusive é muito mais comum ter psicopatas em família e que age de forma mais extrema, antissocial, né? E a gente tem o sociopata para essas pessoas, que seria alguém que desenvolveu isso com traumas de infância, processos de abuso e tudo mais, e acaba desenvolvendo alguns comportamentos antissociais que não são tão extremados, mas que de alguma forma dificulta na relação entre o sujeito e outras pessoas, né? Mas, de maneira geral, a gente sempre vai tratar o psicopata e o sociopata como se fossem a mesma coisa, e a gente nem usa essas expressões de maneira técnica mais. A gente sempre vai se referir a eles como portadores de transtorno de personalidade antissocial, tá certo? Não faça diagnóstico de ninguém com base nessas características. O diagnóstico ele é um pouco mais complexo do que só uma conversa. Ele vai levar em conta vários testes e avaliações, características familiares, né? E todo mais uma gama de informações que a gente não consegue levantar. Mas é assustador a gente ver que tem vários políticos e com essas características mesmo, porque cargos de poder são atrativos para psicopatas. Então é muito comum achar psicopatas em cargos de liderança e poder, porque é uma das coisas que eles querem, tá certo? Então, pessoal, espero que tenham ficado até o final. Se eu não falei de alguma outra característica que você acha importante, deixa nos comentários. Se inscreve no canal, clica no sininho para poder receber notificação quando chegar vídeo novo, e a gente se vê semana que vem.